Olá, amigos. Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural, o programa que você pode acompanhar pelo YouTube e que tem o compromisso de sempre levar bons conteúdos àqueles que nos acompanham, não é? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é uma verdadeira paixão para mim, né? Um tema do qual eu adoro. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui um especialista nele. Vamos falar sobre educação. E especificamente duas questões que surgiram aí nas últimas semanas, que foram levantadas nas últimas semanas. Uma delas é a questão da matriz curricular do ensino médio, que foi alterada em 2017, no governo Michel Temer, entrou em vigor o ano passado, 2022, e também da polêmica dos livros digitais aí, que nos últimos dias aí foi notícia em todos os jornais, os livros digitais que o governador do estado de São Paulo queria comprar sem licitação. Então, para tratar desses temas aqui comigo, eu convidei, e desde logo agradeço pela presença, o doutor Naul Felca, que é meu colega promotor de justiça e é membro do Grupo Especial de Educação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, eu quero cumprimentar o Naul, agradecer pela gentileza de atender o meu convite e quero que o Naul se apresente aí, inclusive fale um pouquinho sobre o GEDUC, né, que é essa inovação que nós temos aqui no Estado de São Paulo, é um grupo especializado em educação, né? Bom, Carlos César, muito obrigado pelo convite, me sinto extremamente honrado, é uma satisfação enorme estar aqui com você e com seus ouvintes. O Grupo de Atuação Especial em Educação, na verdade, ele foi uma proposta criada pelo Marcelo Pedroso Goulart à época, em que ele fez um levantamento muito criterioso à frente da Escola Superior do Ministério Público e concluiu que uma atuação macro do Ministério Público seria muito bem-vinda em determinados assuntos que geram contextos muito recorrentes nas comarcas muito próximas. Então, ele partiu da premissa de que, em se criando grupos de atuação especial, seria uma forma embrionária de poder levar adiante uma proposta concretizada já em alguns setores do que a gente chama das promotorias regionais de temáticas específicas. Há pouco tempo atrás, o nosso Procurador-Geral de Justiça, inclusive, levou adiante uma proposta que foi dele, agenda de campanha, que foi a criação da Promotoria Regional de Direitos Sociais lá do Vale do Ribeira, uma região extremamente carente. Vulnerável socialmente, né? Exatamente. Então, vindo ao encontro das expectativas da população, que é exatamente para quem o Ministério Público trabalha de uma maneira assim muito direcionada. A partir daí, a proposta do Procurador-Geral é levar adiante as instalações das promotorias regionais de saúde, de segurança pública, também a de educação, para que possa aliviar, num primeiro momento, as comarcas que têm um volume enorme de serviço e muitas vezes o promotor de uma comarca menor não tem a condição de poder se debruçar sobre um assunto... Enfrentar determinado problema grave. De assuntos de extrema complexidade, né? E que envolve, às vezes, aí um enfrentamento do poder público estadual ou dos municípios. E dá a ele a liberdade, então, para que a gente possa atuar de maneira mais direcionada, mais especializada. Isso faz todo sentido, né? Nós estamos falando aqui de Ribeirão Preto, né? E Ribeirão Preto é capital de uma região metropolitana, né? Quer dizer, todo o entorno de Ribeirão Preto se vale de serviços de Ribeirão Preto, enfim, o poder público de Ribeirão Preto acaba capitaneando também os municípios que ficam no entorno. Então, essa proposta, e já concretizada em algumas situações pelo Procurador-Geral de Justiça, é algo sensacional e vai de encontro aos anseios da sociedade. Meu caro Naul, recentemente, sim, 2017, né? O governo Michel Temer, a partir de constatação de muita evasão escolar, né?
Ou seja, isso poderia levar à conclusão de que a escola não está atrativa para o aluno, né? A escola não está atrativa, então ele fez uma alteração por lei, né, na matriz curricular do ensino médio. O ensino médio que é tão importante, né? É a ponte para o ensino superior, enfim. E não é razoável se admitir o volume de evasão que vinha acontecendo. E ainda vem, nós sabemos que ainda acontece. Então foi criada uma nova matriz curricular, enfatizando uma carga horária maior para determinados temas, determinadas matérias que são fundamentais mesmo, não é? Português, língua portuguesa, matemática, inglês, não é? Tem mais aqui. Língua inglesa, educação física, sociologia, arte e filosofia, né? Então essa seria a matriz comum em todos os anos. E criou uma matriz curricular paralela, que seria da escolha do aluno, né? O aluno vê lá a tendência vocacional dele e opta por uma dessas matérias que são optativas. E aí nós teríamos aí linguagem e tecnologia, matemática e tecnologia, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e além de uma formação técnica profissional, não é? Muito bem. Esse modelo começou a funcionar em 2022 e já gerou muitas críticas, né? Já gerou muitas críticas. Esse ano, no mês de março, nós tivemos diversos movimentos aí contrariando esse modelo, contra esse modelo e querendo a volta do modelo anterior, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente analisar, aí eu quero a sua palavra, é por que esse modelo, por que da rejeição a esse modelo, que no primeiro momento parece interessante, não é? Eu acho que a escola tem que servir para aquilo que é útil para o aluno, né? Então, no primeiro momento, esse modelo até parece interessante. Então, por que essa rejeição por parte dos alunos e por parte de muitos pedagogos, né? De muita gente ligada à educação? Bom, me permite uma breve retrospectiva. A discussão acerca da reforma do ensino médio com relação ao seu currículo já vem de algum tempo, anteriormente, inclusive a 2017. Se já detectava situações muito graves de um desinteresse contínuo, reiterado, sistemático dos alunos, que gerava a uma situação de infrequência e, consequentemente, evasão. Para se ter uma ideia, os ouvintes, do que a gente está tratando, aqui em Ribeirão Preto, recentemente, em algumas audiências que nós realizamos há algum tempo atrás, né, nós detectamos a situação absurda de infrequência junto à DRE de Ribeirão Preto, de em torno de 12.000 a 12.500 alunos dia. Significa isso um universo bastante considerável que com certeza acarreta prejuízos enormes pedagógicos. Aí há um desestímulo muito claro. E a infrequência ainda não é evasão, não é? Não. A infrequência ela acaba caminhando para a evasão, não é isso? Se não houver ações muito concretas e rápidas, há o que a gente prevê de uma acentuada infrequência e, consequentemente, a evasão. Só para se ter uma ideia, o que já foi apurado entre os 17 e 24 anos, e, portanto, jovens, né, que ainda estariam em conclusão, muitas vezes pelo EJA do ensino fundamental ou até do ensino médio, as taxas de evasão giram em torno de 70%. É algo... Ou algo que a gente tem que reconhecer, a população tem que reconhecer. Qual é o futuro que está sendo dado a esses jovens? Nós estamos jogando eles a uma situação de subemprego, onde eles não vão ter colocação no mercado de trabalho, as alternativas deles são as piores possíveis, nós vamos continuar com a precarização. Inclusive a criminalidade, né? E aí alimenta-se a criminalidade, que é uma das opções viáveis dentro desse estigma que é criado. Então, parece-me que essa foi a proposta de se fazer uma reforma à época. O grande problema é que parece que essa reforma foi conduzida de uma maneira atabalhoada.
não se ouviu a comunidade acadêmica de maneira adequada, não se levou em consideração as ponderações de especialistas que mostravam que aquele modelo que estava sendo concebido não atendia às expectativas, ia na contramão, inclusive, do que acontecia no plano internacional. E exatamente por aí, ao se levar adiante essa proposta e com a entrada desse último governo, em que houve uma série de dificuldades no âmbito educacional, e que nós não precisamos nem entrar muito em detalhes, né, causou uma verdadeira balbúrdia. Então se começou a ter uma dificuldade enorme de se identificar qual era o real propósito da entrada em vigência de uma alteração de uma base curricular tão importante quanto é do ensino médio, de uma forma tão equivocada e questionável como estava sendo apresentada. Quando entra esse novo governo, ele começa a redesenhar essas situações, começa novamente a ouvir a comunidade acadêmica, os especialistas, começa a ouvir a própria sociedade e percebendo que está havendo um hiato, um distanciamento dessa modalidade, desse modelo que foi proposto, que é o que tudo indica, num primeiro momento, se apresentava como adequado. Sim. Né? Entretanto, começou a se observar falhas graves. As intenções eram as melhores, não é? É o que se apresenta. Né? Mas a gente sabe que muitas vezes, né, as intenções, quando se buscam nos detalhes, é que elas se apresentam como complicadas. Né? E aí o que se propõe, ao que tudo indica, com essa nova reformulação, e é o que se buscava lá antes de 2017, a escola tem que ser atrativa, ela tem que ser criativa e ela tem que ser acolhedora. Se esses pontos de referência não forem observados, nós não vamos conseguir adiante. Não existe um país no mundo que conseguiu avançar nos índices de melhoria da qualidade da população que não passe por reformas estruturais severas, sérias, no âmbito educacional. No âmbito educacional, não tenha dúvida. E o que a gente constatou é que as reclamações dos alunos com relação a essa reforma é de que eles perderam seu tempo. Ao menos em 2022, começou o ano passado, né? Perdeu o seu tempo, que isso não deixou a escola mais atrativa e que eles prefeririam então voltar ao sistema anterior, né? Aqui a gente começa a perceber os defeitos, não é? E os defeitos são estruturais. Por exemplo, quero saber se você concorda comigo. A formação dos professores, né? Claro. O professor no nosso país, infelizmente, não é valorizado, é mal remunerado, ele não recebe do poder público para o qual ele atua, seja em âmbito estadual, municipal, ele não recebe formação continuada. Então, é muito provável que esse modelo novo não tinha lá os professores com a expertise necessária, com a capacidade necessária para se encaixar no modelo, não é? Estou certo ou não? Essa é uma das abordagens que foram assim salientadas com muita veemência, né? Nós, seu avante engano, viemos da rede pública. Sim, né? O nosso estudo, né, tanto no ensino fundamental quanto médio, eles vieram daí. Né? Hoje, você vê a dificuldade, vamos tomar lá como a questão do ensino fundamental, há em Ribeirão Preto e há também no estado de São Paulo, já escolas que desenvolvem atividades acadêmicas trilingüe. Como é que você enfrenta uma realidade dessa no ensino particular, sendo que no ensino público não se consegue implantar de maneira adequada e correta? Né? Uma concorrência absolutamente desleal, né? Desleal. E isso gera aí uma desincronia, uma assimetria tremenda entre a rede pública e a rede privada. Essa também foi uma reclamação muito grande gerada pelos alunos, que começaram a observar que eles precisavam de um reforço de matérias tidas como básicas, né?
Então, português, matemática. Exatamente, para se enfrentar às situações de um eventual acesso ao ensino superior, e principalmente, não obstante os mecanismos que são criados para facilitação, né, por meio de cotas, mas não há dúvidas de que isso gera uma dificuldade enorme. Veja a quantidade de alunos que provêm da rede particular que ingressam nas universidades públicas e o contrário, né? E até porque, só para deixar bem claro para aqueles que nos acompanham, esse novo sistema acabou tirando um pouquinho da carga horária, tirou um pouco, eram 2.400 horas no ensino na modalidade antiga e passou-se para 1.800 horas nessas disciplinas mais importantes. Mais importante porque o sujeito não vai conseguir fazer nada na vida, não vai conseguir profissão nenhuma boa se ele não conhecer matemática, fundamentos de matemática e tiver um bom português, né? Então, houve uma redução de 600 horas, né, dessas disciplinas fundamentais. E é claro que isso faz a diferença. Já no modelo anterior, o Brasil, já era muito mal avaliado. Sim. Não é? Pelos sistemas de avaliação de ensino no mundo todo. O Brasil já era muito mal avaliado. A gente sai muitas vezes do ensino fundamental não alfabetizado completamente, não é? Sem conhecer fundamentos de matemática. E nós sabemos bem disso também, Naú, porque nós militamos na universidade, né? Fomos professores universitários, e eu me recordo, e talvez você se lembre disso também, que por um período da minha vida eu assumi a coordenação de um curso de Direito em Ribeirão Preto. Claro. E de imediato eu fiz uma alteração na matriz curricular. Sim. Eu incluí português, língua portuguesa, literatura, interpretação de texto nos 5 anos de faculdade. E por quê? Porque a gente via que o aluno que chega na faculdade particular, ele é mal alfabetizado. Como é que você vai formar em direito um sujeito que não sabe escrever? Então, nós precisamos dar esse reforço na faculdade. Não precisaria disso se nós tivéssemos o ensino fundamental e o ensino médio eficientes, né? Claro. Inclusive, quando fomos defender essa matriz curricular na Ordem dos Advogados do Brasil, que participa também dessa comissão de avaliação dos cursos, fui duramente criticado. Mas como o senhor colocou português? Não é? Eu fiz uma pergunta: os senhores já lecionaram em faculdades particulares? Como é, em caso positivo, o que os senhores acharam do português, não é? Dos alunos? Né? E deu muito certo. E deu muito certo. Sim. Por quê? Porque sem português, interpretação de texto, enfim, literatura, você não consegue formar ninguém. Não é isso? Há uma questão que a gente detectou com muita propriedade, que já não vinha muito bem, né? E você salientou bem a questão dos indicadores. Recentemente, inclusive, o PISA, que é um indicador internacional, um dos melhores, um dos mais conceituados, né? Elencou os 10 maiores países que têm uma educação de melhor qualidade. O Brasil nem nesse ranking aparece, né? O que é, assim, frustrante do ponto de vista. Porque, se nós formos levar em conta, primeiro, todos os agentes políticos, quando estão em campanha, inserem nas agendas deles a questão da educação. Todos. Em campanha. No âmbito da disputa federal, estadual, municipal. Quer eleições proporcionais ou majoritárias. Esse é um tema extremamente presente, né, que eles defendem com incisividade, né, com posturas inclusive aguerridas, né. Então, parte-se da premissa de que estaria na agenda e no radar das ações daqueles que foram contemplados, né, no pleito e aprovados na urna. Deveriam, então, colocar em prática aquilo que eles prometeram. E, infelizmente, a gente não vê que é bem isso que acontece. Em muitos municípios, para a gente só ter uma visão micro, né, a educação não se insere na agenda de prioridades do gestor municipal, quiçá do estadual e, quando muito, do federal. Um outro ponto que também nos causa assim, bastante reflexão é que a verba
E verbas em quantidades absurdas. Parece-me que, proporcionalmente, só perdemos aí em quantidade de direcionamento de dinheiro para a saúde. Então, dinheiro há. A questão, então, o que afinal de contas acontece para nós apresentarmos indicadores tão pífios na questão da qualidade da educação? E aí se começam os grandes problemas de direcionamento. Falta de gestão. Falta de gestão. Dinheiro mal aplicado. Exatamente. E não raras vezes, né, ações criminosas em que há desvio de verba pública que deveria estar sendo direcionada para a educação, em que, infelizmente, tomam aí rumos escusos que acabam acarretando todas essas ações que a gente vê aí, né, de maneira muito presente nos meios de comunicação. Recentemente nós observamos aí escândalos, não é? Com as chamadas emendas parlamentares, Sim. a compra de equipamentos que sequer tinham sido utilizados, não é? Dinheiro da educação. Claro. Dinheiro da educação. Esse modelo foi muito questionado, como nós já falamos aqui, e num determinado momento até tiveram a promessa do presidente Lula de que ele seria revogado, não é? Só que o presidente talvez não tenha se apercebido que ele foi baixado por lei, não é? E você não pode revogar uma lei numa canetada, ele só pode mudar através de uma outra lei, não é? E agora o presidente manteve o modelo, obviamente, porque não tem nenhuma outra lei aprovada que modifique esse modelo, e com a promessa de aperfeiçoá-lo, não é isso? De aperfeiçoá-lo. O que a gente espera disso? O que você acha que vem pela frente aí? Essas mudanças, elas vieram ao encontro e as solicitações que eram realizadas exatamente pela comunidade que mais sentia a necessidade dessas alterações prementes. Uma mudança significativa do aumento da carga horária, isso daí ficou claro para nós. Há também a mudança do que a gente chama de itinerários formativos, eles reduzem de 5 para 3, então isso facilita a compreensão de quem vai fazer a opção. Que são aqueles itinerários que são colocados à disposição do aluno para que ele escolha aquele que mais se compactua ali com a sua vocação, né? Perfeito. Mas há um dado interessante que nós do GEDUC já vínhamos salientando há algum tempo, que a gente sempre bate nessa tecla. Tudo que é feito na educação não é gasto, é investimento. Gasto você tem nos outros. Você tem lá na saúde, porque se você não tiver educação, consequentemente, há uma repercussão muito grande na questão da saúde. Claro. Né? Na segurança pública. Né? Então, nessas outras pastas, o que você está fazendo ali, por mais que você diga que não, mas são gastos. Educação é investimento. Então, nós começamos com essa questão. Um outro item que para nós é assim de fulcral importância, e uma lei recente federal entrou em vigência, que é exatamente dar aí um fomento para que os entes públicos de pessoas jurídicas, Estado, municípios, venham a aderir à ideia do ensino em período integral. Período integral. Para nós isso é de fulcral importância. Por quê? Há inclusive uma proposta que nós estamos desenvolvendo de que os municípios comecem a refletir acerca do seguinte: por que o jovem ou o adolescente acaba no ensino médio, principalmente, deixando a escola, porque ele vai trabalhar. Vai trabalhar. E com razão, porque às vezes ele tem que completar a renda da unidade familiar. Isso não deixa de ser um problema para a implantação do regime integral, né? Exatamente. Porque muitas vezes a família precisa do salário dele, ele tem que contribuir para o sustento da família. Aí você tem que criar mecanismos de bolsas. Mecanismos de bolsas, exatamente. Eu acho que essa é a saída crucial que nós vamos ter para enfrentar essa problemática. Você vai cursar em regime integral e vai receber uma bolsa do Estado, ou do governo federal, ou do município, claro. Enfim. E de acordo com essa... Uma lei que já foi inclusive sancionada, sim, né? Já foi sancionada, sim. Inclusive. De acordo com isso, o governo federal vai custear esse ensino integral, seja ele do Estado, seja ele do município, né? Isso... espera-se que em pouco tempo nós já tenhamos aí de 20% a 25% de alunos frequentando o regime integral. Uma bolsa viria, a bolsa me parece que não está cogitada na lei, né? Não está cogitada. Mas, obviamente, que ela seria um componente muito importante para aqueles que
para aqueles jovens que precisam trabalhar, que não tem como passar o regime todo, o regime integral, o dia todo estudando, né? Que seria fundamental para esses jovens, né? Seria fundamental. Ele fica muito atrás na concorrência, né? Com aquele que tem dinheiro e paga um ensino privado de qualidade, né? Você se referiu aí, escolas que já trabalham com 3 línguas, não é só mais a bilíngue, não. Não. Bilíngue já ficou até superada, agora são 3 línguas. E quanto custa uma escola dessa? Provavelmente não menos do que 5, 6 mil reais por mês. Né? Em torno de R$7.500 mês. Olha aí. O sujeito humilde não tem condição de pagar nem R$1.000, R$1.500 de uma escola particular, né? Não tem condição. Mas vamos acompanhar, não é? Vamos acompanhar. A ideia me parece boa. Se o governo federal acertar nas mudanças, né, e ele começou a fazer uma coisa certa, que é ouvir aqueles que participam do sistema, os interessados, né, ouvir pedagogos, professores, comunidade de alunos também. Isso é muito importante. Isso faz parte do regime democrático e decisões que são tomadas com base nessas audiências, né, geralmente acabam dando certo. Não é? Acabam dando certo. A nossa experiência mostra isso, né? Sim. Em audiências públicas, a construção coletiva e plural, ela tem uma força de impacto enorme, porque você quebra paradigmas e resistências, né? Você busca coesão, né? E parece-me que, inclusive, a proposta do que está sendo levado adiante, da melhoria da Base Nacional Comum Curricular, é uma construção contínua. Vai surgir um modelo, mas esse modelo vai ser atualizado de maneira constante e perene, exatamente para buscar um aperfeiçoamento nos interesses e nas necessidades, principalmente, da comunidade. E talvez esse tenha sido o maior dos problemas da implantação desse sistema, que nasceu em 2017, com a lei de 2017, mas começou em 2022. Por quê? Porque é algo que veio de cima para baixo, né? Apesar dos estudos que já existiam, como bem disse o Naú, decisão que veio de cima para baixo, sem um diálogo com aqueles que participam da educação, né? De algum modo estão envolvidos na educação. Pois bem, vamos aguardar. Quando tiver novidade sobre esse tema, nós vamos voltar a falar sobre ele aqui. Nas últimas semanas, veio à tona aí uma questão que deixou arrepiado muita gente, né? O governo de São Paulo decidiu pela compra de 200 milhões de livros digitais. E sem licitação, o que custaria em torno de 15 milhões de reais aos cofres do Estado de São Paulo. Pois bem, quando isso surgiu, houve crítica de toda sorte, né? Houve crítica de todo jeito, de todo lado. A primeira delas é que o livro digital, eu preciso de algum aparelho, algum equipamento para ler o livro digital. Começa por aí, né? O sujeito humilde, ele tem esse equipamento, tem um computador, ele tem um celular, às vezes não tem um aparelho de celular, né? Então seria algo que criaria uma desigualdade muito grande dentro da própria rede pública estadual, essa desigualdade. A outra questão é que não estou nem falando ainda da licitação, e sem licitação e tal, né? Mas a outra questão que foi muito objeto de crítica dos especialistas em educação é que o livro digital, ele não tem a mesma... vamos dizer assim, a mesma utilidade, né, e o mesmo efeito pedagógico que tem o livro de papel. Eu posso dizer isso. Me lembro que quando eu comecei o curso de Direito, todo aquele vocabulário diferente que eu não conhecia ainda, que eu via nos livros, eu grifava, depois ia para o dicionário e fazia o meu próprio dicionáriozinho ali com aquela terminologia que nunca mais esquecia depois, nunca mais esquecia. Então o livro de papel
você lê, você pode reler, você pode grifar aquilo que te interessa, né? Você pode fazer um resuminho na página ao lado, né? Então é aquela coisa que não dá para dispensar o livro de papel, principalmente na educação fundamental, na educação no ensino médio, gente. Não dá para dispensar. Ok, eu não tenho nada contra o livro digital. O livro digital pode até ser muito bom para aqueles que já estão formados, que já, que querem, que já têm uma interpretação de texto muito boa e querem avançar para uma leitura diferente, que é a leitura digital. Mas para alunos da rede pública é um verdadeiro absurdo, com todo respeito a quem lançou essa ideia, é um verdadeiro absurdo. E aí o ingrediente que chamou atenção, sem licitação. Não é? O secretário de Estado de Educação, pelo que se sabe, é ligado a questões, a empresas que trabalham com material digital. E isso está gerando muita polêmica aí. Mas, na quarta-feira à noite, ontem à noite, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atendendo a uma ação popular ajuizada pelo PSOL, partido político, e com o parecer favorável do Ministério Público, suspendeu essa licitação. Hoje, o governo veio a público e falou, não, olha, suspendemos. Mas não falou que foi por decisão judicial. Em todos os lugares onde eu observei, não, suspendemos, voltamos atrás, né? Mas sem mencionar, falou, olha, veio uma ordem judicial que a gente não pode mais fazer. Né? Como é que você viu isso? Como é que você veio? Como é que você viu? Como é que você vê esse imbróglio todo aí, Naú? É uma situação extremamente complexa e altamente questionável. Vou até me permitir algumas observações que você fez aqui, para a gente poder trabalhar melhor nelas. Não há dúvidas de que os recursos audiovisuais, principalmente que se encontram aí disponíveis à população, são muito bem-vindos. Né? Tudo que vier a crescer, né, a garantir com que haja uma melhoria da qualidade da educação é muito bem-vindo. Claro. Né? A grande questão é por que é que se tomou uma atitude nesse exato momento em que se permitiria a mantença, porque não haveria gravame de ordem alguma, muito ao contrário do que foi sustentado, de uma defasagem de conteúdo dos livros que eram fornecidos no âmbito federal, né? E, consequentemente, a necessidade da inserção emergencial de um outro conceito de educação que estaria sendo colocado à disposição do Estado, mas não se mostrou nenhum estudo prévio, é o que a gente sempre solicita, de que isso traria mais benefícios do que prejuízos. Né? Um outro ponto que você colocou com muita propriedade é o seguinte, quando nós tivemos a pandemia, e isso eu passei por ela e posso dizer assim, com muita garantia do que vai ser asseverado, se buscou alternativas para a questão das aulas não presenciais. Então, cada município, dentro das dificuldades que eles apresentavam, peculiaridades, buscaram o melhor para atender, para não perder vínculos, para não causar prejuízos pedagógicos que, infelizmente, ocorreram de maneira grave. Né? E isso ficou muito patente porque se buscou uma tentativa de se garantir o acesso aos meios digitais da educação. E com todo respeito àqueles que sustentam uma tese contrária, mas foi desastroso. Foi desastroso. Principalmente pela desigualdade social, né? Famílias vão falar, eu ouvi um comentário de um desses atores envolvidos, mas toda família tem no mínimo um aparelho celular, mas tem um aparelho celular em casa para qual finalidade, para quantas pessoas, ou no compartilhamento? Nós vimos as dificuldades que aconteceu no período da pandemia, então nós já tínhamos uma expertise para mostrar que esse modelo, no mínimo, ele teria que ser melhor pensado. Já começávamos por aí, né? Um outro item que me parece extremamente grave, e isso está começando a criar raízes no Brasil, é a questão do conflito de interesses. Nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, essa questão do conflito de interesses ganha uma dimensão assombrosa. O que significa isso? O indivíduo ele trabalha no setor privado, de repente ele é chamado a compor
uma gestão pública em determinado período, ele traz, às vezes, os contatos, né, e as relações que ele possui com o setor privado, começa a desenvolver atividades dentro do setor público, vamos dizer, ou direcionando, talvez de maneira não intencional, mas beneficiando de alguma forma, trazendo aí vantagens econômicas, né? A exemplo do que aconteceu aqui, uma dispensa de licitação no valor desse vulto, a 8666, ela especifica muito claramente quais são as, né, situações em que você pode dispensar de dispensabilidade de licitação. E me parece que entre elas, assim, teria que se forçar muito para buscar a configuração de alguma delas, né? Então acho que aí também seria essa a única empresa do país a oferecer esse tipo de serviço? Pois é. Esse talvez fosse o motivo para a dispensa de licitação, a chamada notória especialização. Mas eu não acredito que tenha sido, que seja a única empresa escolhida pelo governo do estado. Me parece que não foi esse o argumento, mas vamos aguardar exatamente para isso, né? E uma questão que também é relevante nesse aspecto é de que esse conflito de interesses, ele já vinha galgado, ele já vinha sentado em contratos precedentes de uma empresa particular, da qual o senhor secretário estadual integra, né, com capital bastante significativo, realizando contratos de fornecimento de equipamento de TI e, ao ingressar, continua trabalhando, fornecendo esses equipamentos, ainda que para setores não correlatos, né, à pertinência temática da pasta que ele assumiu. Mas isso, sem sombra de dúvidas, gera, no mínimo, um questionamento, né? Tanto é verdade que o senhor governador determinou que, a partir de agora, não houvesse nenhuma contratação de qualquer natureza, né, em relação a essa empresa e ao Estado, né? Então vejam, há uma necessidade do aprimoramento, e isso é muito importante que a comunidade fique atenta, porque num sistema democrático, o que vale são sistemas de freios e contrapesos, né? O Ministério Público é um sistema de freio e contrapeso, defensoria pública, mas a população atenta e culta é o melhor sistema de freios e contrapesos. Por isso que o Ministério Público, lá no GEDUC, nós valorizamos demais a qualidade da educação, e um item que foi sustentado pelo juiz de direito quando ele deu a liminar na ação popular, né, no sentido de que isso lesionou flagrantemente a gestão democrática da educação, porque não houve consulta às bases, não houve consulta à comunidade acadêmica, não houve consulta aos especialistas, foi feito de afogadilho, foi feito de maneira atabalhoada, não se fez qualquer estudo prévio que trouxesse aqui um embasamento minimamente seguro para garantir uma mudança tão radical quanto essa que se operou. E fez referência também a esse risco de desigualdade, não é? Sim. Porque, imagina em São Paulo, né? Em São Paulo você tem escola pública na Zona Sul, boas escolas públicas na Zona Sul, mas você tem escolas muito pobres, né? Claro, No extremo sul, no extremo norte, claro, né? Nos extremos, no que a gente chama de franja da cidade, né? Exatamente. Você tem escolas muito pobres e alunos muito pobres. Então, isso foi enfatizado também na decisão que concedeu a liminar, né? Isso poderia criar uma situação de desigualdade muito grande. É a família que só tem um celular, como é que o sujeito vai ter acesso ao material digital se ele só tem um celular? Tanto é verdade que o Ministério Público, logo após essa decisão, praticamente concomitante a ela, também ingressou, juntamente com a Defensoria Pública, com uma ação civil pública pugnando, e isso já estava sendo aí também já exarado pelo Poder Judiciário, pugnando pela suspensão dos efeitos desse decreto que afasta exatamente a gestão estadual da educação do Programa Nacional do Livro Didático. Então, ao suspender os efeitos desse decreto, retorna-se ao status quo ante. Então vejam que o governador havia abandonado o Programa Nacional de Livro Didático. Ele tinha renunciado ao recebimento de material desse programa, que pode ter lá também os seus defeitos, pode ter lá os seus problemas, mas é o que temos, né? É o que o governo federal oferece, e no papel, né, para o aluno desenvolver. Como ali você colocou, é interessante usar um argumento muito válido. O professor ele tem liberdade na cátedra para ele poder desenvolver a aula.
ele utiliza de referenciais, e o livro é um referencial poderoso, mas não quer dizer que ele possa ir adiante do que consta do livro. É a liberdade pedagógica que ele possui dentro de sala de aula, e isso é de uma valia imprescindível. Claro. Se você não tiver isso e trouxer um material fechado, quadrado, como que parece que seria essa proposta, ora, isso você tolhe a liberdade acadêmica e pedagógica do professor dentro de sala de aula. Olha, mais esse problema, né? E é aí a questão do livro de papel, a apreensão que a gente cria, né, como você falou, ou por meio de anotações, ou por meio de anotações paralelas, né, ou por meio de riscos que você possa utilizar. O livro é para isso, o livro é para ser usado. Para ser usado, o devorado. Livro, exatamente. A gente não vai conseguir chegar a um nível de evolução dessa sociedade que está aí tão polarizada quanto se encontra, né? Porque se parou de pensar. Então, nós estamos num âmbito muito imediatista. Nós temos que voltar um passo atrás e começarmos a refletir em relação às nossas ações. E isso não tem como não passar pela questão educacional. E o importante é agregar, não é? Você falou, e com propriedade, que o que nós pudemos agregar a material didático, a outros sistemas de aprendizado, como é o caso do livro digital, temos que agregar, mas não abandonar o sistema tradicional, que é o livro. Aliás, temos que elogiar o governo de São Paulo, porque ele criou recentemente uma biblioteca digital gratuita, com 15 mil títulos. Olha que bacana. Uma biblioteca digital gratuita, acessível a qualquer pessoa. É só se cadastrar lá no site, não é? Biblion, e o sujeito pode ter acesso aos livros digitais. Isso significa acréscimo. Isso é bacana, acréscimo. Agora, substituir o papel, né, o livro de papel pelo livro digital e na forma como se pretendia que fosse, né, 200 milhões de livros já pré-determinados, né? Ou seja, fazendo a cabeça do professor, você tem que trabalhar com esses livros aí. Se nós nos lembrarmos muito bem, o senhor secretário estadual, ele começou com propostas exatamente de se utilizar de PowerPoint para inserção nas aulas de determinado material, mas aí você começou a questionar o seguinte: você vai tomar quanto do tempo de uma aula com a inserção desse material, e quem é que afinal de contas fez esse material? Quem é que o produziu a ponto de se falar que qualitativamente ele corresponde às expectativas do aprendizado? Então, é interessante a gente sempre deixar claro... E a liberdade acadêmica do professor? Isso é de uma posição... Né? Aliás, não só a liberdade de utilizar material, mas como a liberdade da aula do jeito que ele quiser. Desde com PowerPoint, na garganta, desde que assuma de que seja uma aula de qualidade, não é? Claro. Ele não precisa necessariamente de PowerPoint. O professor bom, ele começa a criar no seu aluno a viabilidade de reflexão. E para que isso aconteça, ele tem que ter liberdade criativa. Se você não der isso a ele, quiser trabalhar ele num sistema fechado hermeticamente, posso lhe garantir, até pela experiência nossa que nós tivemos na área educacional no nível superior, que você não vai conseguir atingir seu objetivo. Aí você vai para aquilo que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? É o professor depositando, não é, entre aspas, conhecimentos na cabeça do aluno. O professor tem que despertar curiosidade, o interesse, né, pela discussão de um tema, pela proposta de um tema, e não você falar, é assim e pronto. Não é? Isso, não é isso? Concordo. O professor, ele tem que estimular o aluno a pensar. O conhecimento, ele vem a partir desse interesse que as pessoas despertam por determinados temas, determinadas matérias, determinadas disciplinas, não é? Determinadas ciências. Daí que o conhecimento nasce, né? Por isso que a proposta, talvez, de lá no ensino médio, permitir ao aluno que possa fazer algumas escolhas optativas, é interessante. Mas você tem que ter sempre em mente de que você tem que colocar para ele as matérias básicas, assim, de uma quantidade enorme, porque como que você vai dizer que é viável a exclusão de química, né? Como?
Isso faz parte do dia a dia do ser humano, né? Que ele não vai utilizar nunca mais aquelas fórmulas que ele se deparou, mas ele tem que saber que aquilo lá constou de uma evolução significativa da sociedade ao longo de milênios, inclusive, né? Então, querer tolher o conhecimento é algo muito grave, porque não se aceita mais. A internet, os meios de comunicação que a gente tem virtuais, acho que nunca houve um acesso à informação de tamanha facilidade quanto o que nós vivemos no século XXI. E nunca a humanidade retrocedeu tanto, né, na questão... Em termos de valores, sim, né? Então, de valores éticos, valores morais. Isso você consegue estabelecer na escola. Não é outro ambiente que você consegue produzir isso. É a escola criando pessoas boas, né? Pessoas que vão interagir bem com outras pessoas, que vão respeitar, né? Hoje a gente sente eu sinto falta de ouvir alguns vocábulos importantes, né? Com licença, muito obrigado, por favor. Parece que esses vocábulos desapareceram, né? Desapareceram. Eu tenho o hábito, de fazer umas caminhadas aos domingos, né, na região onde moro. É difícil tirar um bom dia de uma pessoa, cara. Por todo mundo que eu passo, eu cumprimento, bom dia. Claro. Tem uns que fazem até cara feia, e bom dia nada, né? Então hoje a gente vê aí uma humanidade muito perturbada, não é? Muito perturbada e muito esquecida desses valores importantes que são ética, a moral, a boa educação, não é? Sem sombra de dúvidas. Meu caro, a conversa está muito boa, né? Se depender do bom papo aqui, a gente vai varar a noite. Não tenho dúvidas. Conversando aqui, é sempre muito bom conversar com você. Você é um parceiro extraordinário do Ministério Público, né? Um brilhante promotor de justiça. E foi uma satisfação te receber aqui, viu? Satisfação te receber. Espero que você volte ao nosso podcast, que ainda é novo, mas começou com o pé direito. Sim. Que nós temos levado só conteúdo de qualidade para aqueles que nos acompanham. Não é? Aqui é proibido qualquer resquício de fake news. Não é? É boa qualidade. Esse foi o compromisso que eu assumi quando criei esse podcast aqui. Então hoje, aqueles que nos acompanharem aí pelo Resenha Plural podem ter a certeza de que vão ter acesso a um conteúdo de muita qualidade sobre um tema que é fundamental para qualquer nação, para qualquer civilização, que é a educação. Despeça ali para aquela câmera. Eu, mais uma vez, agradeço muito a gentileza do convite realizado pelo meu amigo particular. As ponderações que ele realizou em relação à minha pessoa, com certeza advêm do nosso vínculo de amizade, de respeito e de carinho que nós nutrimos um pelo outro. E lhe desejo, Carlos César, que esse programa seja muito prolífico, que... pela forma como você o conduz aqui, com certeza você vai ter aí um sucesso enorme. E tomara. E que realmente você consiga obter o espaço necessário para trazer novamente, né, produtos, né, serviços, programas de qualidade que possam trazer aí um conforto maior àqueles que se dispõem a ouvir e assistir. Te agradeço imensamente esse espaço reservado e cedido a mim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, daqui a pouco, esse programa, agora nós estamos no início da noite, daqui a pouco eu vou colocá-lo lá no canal. E vocês podem acompanhá-lo na íntegra, né, acessando lá YouTube, canal Resenha Plural. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.